Se eu já tinha gostado muito dos episódios 1 e 2 da terceira temporada de A Roda do Tempo e adorado o episódio 3, o episódio 4 realmente superou todas as minhas expectativas e no momento, pelo menos eu considero como o melhor episódio de toda a série. A gente começa ainda o caminho assim de Ruidin, a gente vê o Len e o Rand treinando, né? E a Moiraine observando, eles treinando de espada. E a gente vê que o Len finalmente se tornou um mentor ali pro Rand, eles estão conversando e a gente tem aquela impressão de que a Moiraine se sente um pouco desapreciada ali, né? Ela tá excluída, a Egwene vai falar com ela, a gente sente que a Egwene tá com um certo nível de preocupação, né? Mas a Moiraine ainda tá muito mais preocupada do que a Egwene naquele momento com o estado emocional e mental do Rand. A gente finalmente tem a Vienda, né? Brigando ali de novo com o Len e o Rand, porque eles não podem estar, na verdade, usando espadas, estão perto ali de Rhuidean, e o momento dos livros é bem parecido, né, que acontece, que a gente descobre que, na verdade, a Vienda ela é destinada a ser uma das sábias, ela não é destinada a ser uma das mulheres que aí das guerreiras, né? Apesar dela querer. Mas é um tema também da série, é um tema do episódio, em particular, o dever, né? O que fazer com o dever. E o dever da Avienda para o povo aí é ser uma sábia, então ela vai para Rhuidean. Rhuidean é essa cidade em que a gente aprende que os líderes aí têm que ir e têm que passar por um certo desafio ali, né? Na verdade, como tudo é separado entre os sexos nesse mundo, né? Que os sexos são complementares, mas as mulheres que são destinadas a serem sábias para o Zail, elas têm que entrar nesses anéis e experienciar o futuro. E em contrapartida, os homens que querem ser líderes aí de clãs, eles têm que entrar também em Rhuidean e passar por essas colunas, e eles vão acessar, né, o passado deles através da linha paterna, né? Então é tudo realmente no mundo de A Roda do Tempo, como é circular, tudo é complementar, né? O homem tem que acessar o passado e a mulher tem que acessar o futuro, né? São futuros possíveis e a Moiraine e o Rand, eles chegam e eles pedem permissão das sábias para entrar lá em Rhuidean. E a gente é apresentado por um personagem muito chato, um idiota que se chama Coladin, e ele é igualmente idiota nos livros, então nesse ponto ninguém pode reclamar da adaptação não ser fiel, porque está sendo fidelíssima nesse caso. E a gente vai para Rhuidean, tem aquela impressão de que o Rand, né, ele passou a primeira temporada não acreditando, né, negando esse fato de que ele, na verdade, não parecia com o pai adotivo dele, que ele parecia um Aiel, negando que ele era o dragão renascido. A segunda temporada ele estava se escondendo, ele já tinha aceitado aquilo no coração dele, mas ele estava se escondendo dos amigos, se escondendo de todo mundo, tentando arranjar uma maneira, né, de controlar os poderes dele. Mas agora na terceira temporada ele já foi declarado como o dragão renascido e ele está caminhando assim para uma certa maturidade dele. E nesse episódio a gente tem a maturidade dele mostrada não como a gente viu no primeiro episódio, que ele escutou o conselho da Elaine, né? De, na verdade, não ir para Tyr, mas ir para Rhuidean e mostrar para o Zail que ele é o Caracan, né? Que ele é o líder profetizado deles. E de conquistar um exército, né? Mas nesse episódio a gente tem a maturidade mais emocional dele. Ele tem um certo momento ali que ele tenta falar para a Moiraine que a Moiraine não está ajudando ele, e a Moiraine fala que o que ela passou a vida dela fazendo é ajudar ele, né? Porque ela teve essa missão, né? E ela não consegue dar o que o Rand quer naquele momento. Mas a partir do momento que eles entram juntos ali em Rhuidean, né, as coisas começam a mudar. A gente tem eles conversando, que é uma conversa muito bonita, e mais uma vez é a série sendo segura de si. A gente tem
momentos como esse que são propriamente de exposição, né? A gente está tendo várias informações ali, né? Que são novas. O Rand, ele faz essa conexão, ele fala, né? Que os destinos deles parecem estar entrelaçados mesmo, como foi estranho, porque a decisão do tio da Moiraine de cortar a árvore levou ao fato dos Aiel terem decidido declarar guerra, né, a Cairhien, a irem para lá e ao nascimento dele ali naquela montanha. E a partir daí a gente vê nada da venda, da experiência da venda, a gente não vê. A gente vê a experiência da Moiraine, mas o episódio é 80% a experiência ali do Rand voltando dos antepassados dele. Ele é o coração ali da história, ele tem os momentos mais emocionantes, tá? Porque a gente vê o Rand chegando à conclusão de que, pelos olhos do pai dele, de que a mãe dele morreu e que o bebê que estava ali foi perdido, né? Então é um momento muito muito trágico ali, e o Rand tá ali na pele do pai dele, tá sentindo aquela experiência, e a cada passo que ele dá fica mais difícil. Em contrapartida, a gente tem a trajetória do irmão do Coladin, que é aquele líder idiótico. Ele tá passando por aquela experiência, mas acessando os antepassados dele, e a gente vê como aquela experiência está sendo fisicamente taxativa para ele, porque ele está se destruindo, né, de fora por dentro, né? As visões dele, né, explicando o povo Aiel, quem eram os Aiel originalmente, através de flashbacks. O que a gente conclui é que os Aiel eram originalmente servos dos Aes Sedai, na Era das Lendas, né? E que eles tinham uma política, eles obedeciam a uma política de não violência, e eles cantavam, né, uma música que semeava os campos ali. E essa política de não violência, né, é o caminho das folhas, que é daquele grupo que a gente viu na primeira temporada, né, aquele grupo pacifista, né? E agora, milênios depois, eles são divididos, né? Esse povo é dividido entre o grupo, então a gente também tem essa cena através de um dos antepassados do Rand, quando eles se separam. Mas antes de se separarem, a gente tem 2 flashbacks super importantes da Era das Lendas, tá? A gente tem o flashback com a Lanfear, que não era a Lanfear, que era uma Aes Sedai. A gente vê ela como cientista, e ela que abriu a caixa de Pandora ali, ela que descobriu aquela força, aquele poder que não deveria ter sido descoberto, né? A gente tem esse flashback, ela conversando com um dos antepassados do Rand, e é uma cena muito boa, porque a gente vê a Lanfear antes de ser a Lanfear, a gente vê as intenções dela, tá? E a gente vê que ela, antes de ser obcecada pelo Lews Therin, ela ainda fala aí um pouco que a gente tem que se apegar às pessoas que a gente ama, né? E isso deve ser em referência a Lews Therin, mas ela ali tá como uma pessoa normal, uma pessoa com certos sonhos, com certas aspirações e com boas intenções. E isso vai em totalmente contrapartida e totalmente a direção oposta, né, na experiência da Moiraine, novamente voltando àquela coisa das experiências femininas e masculinas serem complementares. A experiência do Rand no passado com a Lanfear é positiva, e a experiência da Moiraine no futuro, dos próximos futuros, dos futuros possíveis com a Lanfear é totalmente negativa, né? E um outro flashback muito importante é o flashback onde a líder dos Aes Sedai, a gente está vendo a guerra ali, né, quando os Aes Sedai, quando os canalizadores masculinos estão ficando loucos, e o que acontece, né? A gente vê o mundo se destruindo, né? As Aes Sedai ali, elas estão, as femininas, né, elas estão discutindo uma forma de como manter algum certo de resquício desse mundo que está decaindo, né?
está sendo destruído. Então, ela dá um mais poderoso sangreal pro antepassado do Rand. A Moiraine já, assim, a gente foca 80% na experiência do Rand, tá? E é super interessante, é super legal, a gente vê todos da onde os Aiel surgiram, como eles se separaram e por que eles cobrem as caras quando lutam, por que eles não usam espadas, a gente sabe disso tudo por aí. Mas, para mim, o ponto alto foi mesmo a parte que a gente passa com a Moiraine, na experiência da Moiraine, de experienciar esses futuros possíveis. Por quê? Porque não há quase diálogo ali, são basicamente imagens, e toda a agonia da Moiraine e toda a gente sente só pelas imagens, e metade das imagens fazem referência a ela com o Rand, né? A gente tem ela com o Rand como amantes, ela com o Rand como ela sendo a Amilyn Sith matando o Rand, ela e o Rand, ela chorando a morte do Rand como uma Amilyn Sith, ela descobrindo o Rand nos 2 rios e se ajoelhando e jurando lealdade. Ela tem várias experiências ali e contrapartida, as experiências dela com a Lanfear são sempre a mesma coisa. A Lanfear matando ela, ou decapitando, ou matando com a espada, ou matando com a adaga, ou enforcando ela. Então, para Moiraine, aquilo ali é uma experiência não esclarecedora, mas sufocante, e pro Rand é uma experiência esclarecedora. Tanto é que no final ele encontra com a Vienda, eles têm lá um momento, mas ele fala que ele vai esperar pela Moiraine. E esse é o ponto alto para mim do arco do Rand nesses primeiros episódios até agora, porque a gente está no 4º episódio e a série tem 8 episódios por temporada, então a gente está no metade aqui. Então o arco do Rand nessa primeira metade parece ser a maturidade dele, e aqui ele não atingiu a maturidade de líder, né, que ele estava atingindo no primeiro episódio com a Elaine, no segundo episódio ele pegando mais a liderança ali e indo atrás dos Aiel, né? Mas aqui no 4º episódio é a maturidade emocional. Ele tem esse momento com a Moiraine, que ele escuta um pouco da história, ele entende que realmente os destinos deles estão entrelaçados, e isso causa uma certa, não amizade, mas uma certa eles são camaradas agora, né? Ele tem uma certa empatia pela Moiraine, que ele não tinha até então, né? Então ele espera por ela, e não só ele espera por ela, mas ele a carrega no final, e ele chega justamente no amanhecer, né? Então é mais uma parte da profecia, porque ele é o dragão renascido, e um dos títulos dele é aquele que vem com o amanhecer, aquele que vem com o sol, né? E isso que a gente vê visualmente, eu achei absolutamente lindo. E eu nem sabia que eu teria a reação que eu tinha, né, que eu tive. Eu gostei muito do episódio. Eu esperava um episódio bom, mas não tão bom. E eu só tenho que parabenizar realmente a equipe. Em termos de adaptação, a gente tem diálogos que saíram diretamente do livro. A gente tem a caracterização de certos personagens, como o Coladinho, que não poderia ter sido mais perfeita. E a gente tem essa tradução visual da experiência de Virginia, né? Que perfeito demais. Perfeito demais. Então a gente fica por aqui, tá? E semana que vem a gente vai voltar com a análise do episódio 5 da 3ª temporada de A Roda do Tempo. Tchau!